Você já parou para pensar que o empreendedorismo vai muito além de abrir uma empresa ou ter um CNPJ? Existe uma diferença enorme entre ser empresário e ter uma mentalidade empreendedora. Jim Rohn costumava dizer que, antes de alguém se tornar um empreendedor bem-sucedido no mundo dos negócios, ele precisa primeiro desenvolver o espírito de dono dentro de si. E isso começa muito antes de abrir um negócio. Ter uma mentalidade empreendedora é, antes de tudo, uma forma de enxergar o mundo, de reagir aos desafios e de assumir o controle da própria vida. Muita gente vive esperando o momento certo para empreender. Ficam dizendo para si mesmas que só vão desenvolver esse tipo de pensamento quando tiverem dinheiro, estrutura ou uma grande ideia. Mas o que Jim Rohn ensinava é o oposto. O comportamento empreendedor começa nas pequenas atitudes diárias, mesmo se você ainda é funcionário ou estudante. O primeiro passo é entender o conceito de proatividade como chave da mentalidade empreendedora. A maioria das pessoas vive em modo reativo. Elas esperam que os problemas aconteçam para começar a agir. Já quem pensa como empreendedor está sempre um passo à frente. Ser proativo significa enxergar oportunidades antes dos outros, antecipar riscos e buscar soluções antes que os problemas se tornem grandes demais. Jim Rohn costumava ensinar que pessoas empreendedoras não esperam ordens. Elas tomam iniciativas. Se hoje você trabalha em uma empresa, por exemplo, ser empreendedor significa procurar formas de agregar valor ao lugar onde está, mesmo sem que alguém precise pedir. É encontrar maneiras de fazer seu trabalho melhor, mais eficiente e mais produtivo. Essa atitude, com o tempo, muda a forma como as pessoas ao seu redor te enxergam e abre portas para promoções, indicações ou até futuras parcerias. O segundo comportamento essencial é o desenvolvimento de uma visão de longo prazo. Quem tem mentalidade de escassez pensa só no presente. Se preocupa apenas com o salário do final do mês, com a conta que vence amanhã ou com o final de semana que está chegando. Já quem tem pensamento empreendedor está constantemente olhando para o futuro. Jim Rohn dizia que uma das maiores habilidades que alguém pode ter é pensar 5 anos à frente. Isso significa tomar decisões hoje com base em onde você quer estar daqui a alguns anos. Quer um exemplo simples? Enquanto alguém com mentalidade limitada gasta o bônus de final de ano com coisas supérfluas, uma pessoa com mentalidade empreendedora investe esse dinheiro em algo que vai gerar retorno futuro. Um curso, um investimento financeiro ou até em networking estratégico. O terceiro ponto fundamental é o que Jim chamava de responsabilidade total pela própria vida. Muita gente ainda acredita que o sucesso depende de sorte, de ajuda de terceiros ou de fatores externos. Quem pensa como empreendedor sabe que a responsabilidade é 100% pessoal. Isso significa parar de culpar o chefe, a economia, o governo ou qualquer outra circunstância e começar a agir com o que está disponível. Jim reforçava: você pode não ter controle sobre tudo o que acontece, mas tem total controle sobre como reage a cada situação. Esse tipo de mentalidade faz com que você pare de esperar soluções prontas e comece a construir as suas próprias. O quarto elemento da mentalidade empreendedora é a capacidade de aprender com os próprios erros. Enquanto a maioria encara o fracasso como um fim, o empreendedor vê como aprendizado. Jim sempre dizia que o fracasso não é o oposto do sucesso. É parte do processo. Pessoas com mentalidade empreendedora entendem que cada erro é uma oportunidade de ajuste. Se um projeto não deu certo, ao invés de desistir, elas analisam o que falhou, corrigem o que for preciso e tentam de novo com mais inteligência. Essa resiliência é o que separa quem progride de quem fica parado no mesmo lugar. O quinto aspecto dessa mentalidade é o desenvolvimento de habilidades de solução de problemas. Empreendedores de mentalidade forte não ficam presos na reclamação. Quando surge um obstáculo, eles buscam alternativas.
Jim ensinava que todo problema carrega, dentro dele, a semente de uma solução e, muitas vezes, até de uma grande oportunidade. Se hoje você enfrenta alguma dificuldade no seu trabalho ou na sua vida pessoal, pergunte a si mesmo: qual solução eu posso criar aqui que vai agregar valor não só para mim, mas para outras pessoas também? Muitas vezes, negócios de sucesso nascem exatamente de soluções que alguém criou primeiro para resolver um problema próprio. O sexto comportamento é o hábito de assumir riscos calculados. Ter uma mentalidade empreendedora não significa agir de forma impulsiva ou irresponsável, mas significa ter coragem de sair da zona de conforto quando for necessário. Jim Rohn dizia que a segurança excessiva é inimiga do progresso. Se você sempre escolher o caminho mais seguro, vai colher os mesmos resultados de sempre. Quem pensa como empreendedor aprende a avaliar riscos, calcular perdas possíveis e, mesmo assim, tomar decisões com ousadia quando a oportunidade é boa. O sétimo pilar é a capacidade de aprender continuamente. Jim sempre reforçava que empreendedores de sucesso nunca param de estudar. Eles estão sempre buscando novas informações, aprendendo com os erros dos outros, analisando tendências e atualizando suas habilidades. Se você quer desenvolver uma mentalidade empreendedora, precisa assumir o compromisso de ser um eterno aprendiz. Leia livros, faça cursos, assista palestras, participe de grupos de discussão. Quanto mais você expande sua mente, mais preparado estará para enxergar oportunidades que a maioria nem percebe. O oitavo comportamento fundamental é o que Jim chamava de disciplina diária. Empreendedorismo não é feito de grandes ações isoladas. É feito de pequenas atitudes consistentes, repetidas todos os dias. Desde acordar cedo, cumprir suas metas diárias, fazer aquela ligação que está adiando, até manter o foco nos seus objetivos de longo prazo. Jim dizia que o segredo da disciplina é entender que cada pequena decisão de hoje está moldando o seu futuro. A pergunta é: o que você está fazendo hoje que está contribuindo de forma real para o futuro que você deseja? O nono ponto é o desenvolvimento de uma mentalidade de resolução, e não de desculpas. Toda vez que surgir um desafio, você tem duas opções: buscar uma solução ou criar uma justificativa. Quem pensa como empreendedor sempre escolhe a solução. Se a venda não aconteceu, analise o que pode melhorar. Se o projeto atrasou, reorganiza o cronograma. Se o cliente reclamou, ajusta o produto ou serviço. Jim reforçava que o mercado recompensa quem resolve, não quem reclama. E para fechar essa primeira parte, o 10º elemento é a construção de uma rede de contatos estratégica. Você pode ter ótimas ideias, muito conhecimento e força de vontade, mas sozinho o caminho é mais difícil. Empreendedores de mentalidade forte entendem a importância de construir boas conexões. Isso significa manter contato com pessoas que podem abrir portas, ensinar novas habilidades ou até se tornar futuros parceiros de negócio. Jim dizia: seu network determina seu net worth. Ou seja, sua rede de contatos tem impacto direto no seu patrimônio. Se hoje você ainda não tem uma rede forte, comece agora. Participe de eventos, entre em comunidades online, converse com pessoas que estão caminhando na direção que você deseja. Agora que você já entendeu os pilares fundamentais da mentalidade empreendedora, chegou o momento de aprofundar ainda mais e aplicar comportamentos que podem te posicionar em um nível totalmente novo de atitude e resultados. O 11º ponto é desenvolver o que Jim Rohn chamava de olhar para soluções, onde os outros veem problemas. Essa é uma das maiores marcas de qualquer pessoa com espírito empreendedor. Enquanto a maioria enxerga obstáculos como o fim da linha, quem tem essa mentalidade começa a enxergar oportunidades camufladas. Se um cliente está insatisfeito, a pessoa comum reclama da dificuldade. O empreendedor enxerga uma chance de melhorar o produto, criar um novo serviço ou até abrir uma nova linha de negócios.
Jim reforçava sempre: o mundo recompensa solucionadores de problemas. O 12º comportamento é o desenvolvimento da resiliência emocional. Ninguém constrói nada de valor sem enfrentar altos e baixos. Quem pensa como empreendedor sabe que vai ter dias de queda nas vendas, projetos que não vão sair como o esperado, críticas, imprevistos e até fracassos pontuais. Mas, ao invés de parar, aprende, se adapta e continua. Jim dizia que a grandeza não é medida pela ausência de quedas, mas pela quantidade de vezes que você se levanta. Essa força emocional é construída com o tempo, e cada desafio enfrentado é uma oportunidade de fortalecer esse músculo interno. O 13º ponto é a gestão inteligente do tempo. Empreendedores de mentalidade forte entendem que o tempo é o ativo mais valioso que possuem. Eles planejam o dia, priorizam tarefas importantes e evitam gastar horas com atividades que não geram resultado. Jim Rohn ensinava: não confunda movimento com progresso. Isso significa que estar ocupado o dia inteiro não é sinal de produtividade. O que importa é o quanto você está avançando em direção aos seus objetivos. Crie o hábito de fazer uma lista diária de prioridades e se comprometa em concluir o que realmente importa. O 14º comportamento é a construção de autoestima baseada em resultados reais. Ao invés de depender da aprovação externa ou de esperar elogios para se sentir bem, pessoas com mentalidade empreendedora constroem confiança com base nas próprias ações. Jim dizia que cada meta cumprida, por menor que seja, aumenta o nível de confiança. Por isso, comece hoje a criar micro-vitórias diárias. Cumpriu a primeira tarefa importante do dia? Anote. Concluiu uma leitura que vai te ajudar a crescer? Reconheça isso. A soma dessas pequenas vitórias cria uma mentalidade de vitória. O 15º ponto é desenvolver a habilidade de vender ideias, projetos e soluções. Mesmo que você ainda não tenha um negócio, entender os princípios da comunicação persuasiva é essencial. Jim sempre reforçava que todo mundo está vendendo algo o tempo todo. Seja uma ideia para o chefe, um projeto para a equipe ou até sua imagem pessoal numa entrevista de emprego. Quem domina a arte de apresentar ideias de forma clara, objetiva e inspiradora tem vantagem em qualquer ambiente. O 16º pilar é o cultivo de uma mentalidade de crescimento exponencial. Isso significa entender que resultados pequenos, acumulados ao longo do tempo, criam transformações gigantescas. Jim chamava isso de o poder dos pequenos passos diários. Uma venda por dia, uma página de leitura por noite, uma conversa estratégica por semana. No curto prazo, parece pouco. Mas ao longo dos meses e anos, isso se transforma em um resultado exponencial. O importante é manter a constância, porque a disciplina, no final, sempre vence a motivação passageira. O 17º comportamento é o desenvolvimento de resiliência financeira. Mesmo que hoje sua renda seja limitada, pessoas com mentalidade empreendedora aprendem a administrar bem o que têm. Jim Rohn dizia: o que você faz com o pouco determina o que vai fazer quando tiver muito. Se você não consegue gerenciar R$100, dificilmente vai gerenciar R$10.000 ou R$100.000. Por isso, comece a aplicar princípios básicos de finanças pessoais. Tenha controle de gastos, crie uma reserva, evite dívidas desnecessárias e busque formas de aumentar gradativamente sua renda. O 18º ponto é o que Jim chamava de a prática da visualização de sucesso. Todos os dias, pessoas com mentalidade empreendedora gastam alguns minutos visualizando o futuro que querem construir. Elas se imaginam fechando negócios, alcançando metas, comemorando vitórias. Essa prática de visualização mantém a motivação alta e ajuda a mente a criar caminhos subconscientes para alcançar os resultados desejados. Você pode fazer isso logo ao acordar ou antes de dormir. O importante é alimentar a mente com imagens de progresso. O 19º comportamento é desenvolver uma atitude de entrega além do esperado. Jim Rohn
ensinava que os maiores saltos de carreira e de resultados acontecem quando você entrega mais do que as pessoas estão esperando. Isso pode ser um atendimento mais atencioso, um projeto com qualidade superior, ou até um simples gesto de atenção ao cliente ou colega de trabalho. Essa atitude de sempre ir além cria uma reputação que, com o tempo, se transforma em oportunidades maiores. E, por fim, o 20º comportamento: transformar a própria vida no maior projeto empreendedor. Jim Rohn dizia que o projeto mais importante que você vai liderar é a construção da sua própria história. Independente de ter ou não uma empresa, você pode e deve assumir o controle total da sua trajetória. Cada decisão, cada hábito, cada escolha diária, tudo é uma peça na construção do seu legado pessoal. A mentalidade empreendedora é, acima de tudo, a decisão de ser protagonista da própria vida. A partir de agora, a pergunta que você precisa se fazer é simples: quais desses comportamentos eu já posso começar a colocar em prática hoje? Porque, no final das contas, o que transforma não é o vídeo nem o conhecimento, é a ação. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o quanto você pode agir como empreendedor, mesmo sem ter um negócio, comenta aqui: eu vou agir como empreendedor. E se pelo menos uma dessas atitudes vai entrar na sua rotina a partir de hoje, deixa o like e compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. No próximo vídeo, vamos falar sobre os hábitos diários que Jim Rohn usava para aumentar sua produtividade e resultados, trazendo as práticas reais que ele aplicava para ter uma rotina de alto desempenho.